A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Conexão com Deus. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. O prazer ter você aqui conosco. E aqui no estúdio comigo está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Bel? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, nós estamos aí falando hoje sobre uns temas que alegram o coração, né? Com certeza. Vamos falar sobre as mães. Exato. Uma mãe é uma mulher que inspira. Com certeza, esse é o tema do programa de hoje. Pois é. E se você tem aí a sua mãe, né, que te inspira, eu convido você a estar conosco, né? Ainda que você não tenha, ainda que você tenha problema com a sua mãe. Continue, porque no final desse programa tudo vai se resolver. Dessa, né, Conexão com Deus está começando agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Hoje nós vamos falar sobre mãe, uma mulher que inspira. Reverendo, estamos aí então levantando esse tema em comemoração a essa data tão significativa, tão né? significativa. E de fato, a mãe é uma mulher que inspira. É claro que, como ser humano, às vezes, nem todas as mães deixaram marcas positivas na vida dos filhos, mas isso é exceção, né? Exceção. A grande regra é que mãe é aquela mulher que cuida, que carrega no ventre, que carrega nos braços, que amamenta, que ensina, que educa, que dá exemplo, que se sacrifica. E todo esse legado emocional, de exemplo, de cuidado, de amor, de desvelo, é uma espécie de alavanca na vida dos filhos. Ela inspira mesmo, inspira pela sua dedicação, inspira pelo seu exemplo, inspira pelo sacrifício que é capaz de fazer pelos filhos, né? Alguém já disse que uma mãe é aquela que se só tem um ovo em casa para comer e tem um filho ou dois filhos, ela diz, eu perdi o apetite. Né? Ela abre mão dela mesma para cuidar dos filhos. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. Existe algum papel assim definido que a gente possa exemplificar o que seria realmente uma mãe que inspira ou uma mãe? Olha, nós temos tantos exemplos. Deixa eu lhe dizer de um sermão que Peter Marshall, capelão do Senado americano, pregou, que até deixou escrito esse sermão. O guarda das fontes. Ele compara as mães como aqueles personagens que muitas vezes não estão sob os holofotes, mas que estão lá na origem limpando as fontes, tirando todo entulho para que a água flua e chegue a cada pessoa. O papel das mães é um papel invisível. É um papel tantas vezes que o mundo não reconhece, não aplaude, ou não valoriza, ou não recompensa. Vamos pensar numa outra frase, Bel, de um estadista americano, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln viveu uma infância muito pobre e ele diz que tudo que foi na vida ele teve como débito, como dívida a sua mãe. E dele é a frase, as mãos que embalam o berço governam o mundo. Ou seja, ninguém como a mãe planta princípios, valores no coração dos filhos. Ninguém como a mãe está tão presente com os filhos na época mais importante da vida deles, que é essa fase da infância. Alguém já disse que se você não estabelecer esses valores nos primeiros 7 anos da vida, depois é muito difícil.
É por isso que a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando for velha, não se desviará dele. Há um outro tema, Isabel, e eu quero partilhar isso com vocês, que eu acho maravilhoso, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, que diz o seguinte, que você deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás aos teus filhos, falando, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Na informalidade da vida, você vai inculcando. A gente que já foi criança e a gente que tem a experiência de lidar com criança sabe de uma coisa. Você não precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada. Isso é inato, isso é da natureza pecaminosa. Ensinar uma criança a ser vaidosa, a ser egoísta. Não, essa caneca é minha, a sua também é minha. Então, que é tudo para ele. Isso aí não precisa ensinar, isso aí está no sangue, isso aí está no DNA. Isso aí é inato, né? A nossa natureza pecaminosa. Agora, fazer o certo, você tem que falar hoje, você tem que falar amanhã, você tem que falar semana que vem, você tem que falar mês que vem, você tem que repetir. Isso é inculcar, é botar na cuca. Agora, eu não ponho na cuca dos filhos o que não está no meu coração primeiro. Então, a gente não educa o filho dizendo assim, faça isso, faça aquilo. Não, você educa com exemplo. Albert Schweitzer disse certa feita que o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Ou seja, você transmite para os filhos é aquilo que você vive. Do contrário, os filhos vão ficar até, diz Paulo lá em Efésios, vão ficar irritados. Pense você, o pai ou a mãe, dizendo para o filho, faça isso, meu filho. E o filho olha, mas ele não está fazendo, ela não está fazendo. Como é que ele está querendo que eu faça? Ou seja, ele fala uma coisa e vive outra. Então, o grande desafio dessa mãe que inspira é que, via de regra, a mãe é o exemplo para os filhos. Ela não só faça isso, filho, olha para mim, veja como é que eu faço, siga o meu caminho, olha para o meu exemplo e a sua vida vai ser feliz. Fazendo um recorte um pouco mais contemporâneo, reverendo, a gente percebe que nos dias de hoje recorrente essa conversa, né? Está cada vez mais difícil criar um filho e tal. E eu fico pensando na cobrança que não deve existir, né? Que a mãe não deve sentir da sociedade como um todo e ela mesma nessa cobrança, né? De ser uma mãe perfeita, de fazer as coisas de uma forma correta. A mãe que está nos assistindo, que tem esse tipo de preocupação, qual seria o rumo para ela encontrar esse, não diria perfeição, mas esse 100% do que ela possa oferecer? A primeira coisa, me permita falar direto com as pessoas. A primeira coisa é você entender o seu chamado, a sua vocação. É saber que você tem o maior de todos os privilégios, o privilégio de gerar um ser, de dar à luz a uma criança e de você ter essa criança nas suas mãos para educá-la. A educação não está nas mãos do Estado, nem mesmo da escola. Principal elemento de educação e formação do caráter, da vida, dos valores, é a casa, é a família. E a mulher, a mãe, é aquela que tem esse grande privilégio prioritário nas mãos. Embora cabe ao homem, marido, a obrigação oficial de disciplinar os filhos, de educar os filhos, mas quem molda, fundamentalmente, é a mãe, porque ela está mais presente. Segunda coisa é você fazer uma distinção entre o que é urgente e o que é importante. Às vezes, a gente pode sacrificar o importante no altar do urgente. E eu explico. Cuidar da casa é muito importante. Mas tem mãe que às vezes cuida mais da casa do que dos filhos. A casa está brilhando e os filhos estão cheios de fuligem. Eu não estou falando de sujeira física, de fuligem na alma. Ou às vezes, mesmo tendo tempo e disponibilidade, prefere substituir pessoas por coisas. Ou seja, eu quero dar aos meus filhos maior comodidade, maior bens de consumo, deixar para eles um legado, uma herança, e de repente vai cuidar de ganhar dinheiro apenas,
para dar mais conforto para os filhos, quando a maior necessidade dos filhos não é de presentes, é de presença. É de presença. Tem muitos pais que erram nesse ponto, achando que os filhos precisam de coisas, prioritariamente, quando os filhos precisam de vocês, pais, prioritariamente. E, finalmente, eu entendo, Isabel, que uma mãe precisa estar aos pés de Deus. Uma mãe precisa conhecer a Deus, amar a Deus, viver na presença de Deus. E quando a mãe conhece a Deus e ama a Deus e vive na presença de Deus, esta mãe tem condições de falar para os seus filhos de Deus com autoridade. Com autoridade. Sendo para eles um exemplo, um modelo. Como, por exemplo, vamos pensar na história da Eunice e da Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, né? Que ensinava a Timóteo as sagradas letras desde a sua infância. Ou vamos pensar em Ana, mãe do Samuel, né? Que orava por ele antes dele nascer e depois deu a ele a instrução necessária para que, mesmo saindo ainda jovem da casa dela para viver junto com Eli, os seus filhos, que não eram flor que se cheira, pudesse manter-se firme dentro dos parâmetros e padrões de Deus. Ou vamos pensar na mãe de Moisés, que passou os primeiros anos da vida dele e inspirou, instilou no coração dele valores tais que na fase adulta Moisés teve decisões importantes para ele e para a sociedade e para a nação dele, por causa da instrução que recebeu da sua mãe lá dentro de casa na sua infância. Então, e ainda, reverendo, desafios. Existe uma frase, a gente já está terminando, eu gostaria só de puxar um último assunto, existe uma frase que fala assim, que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Exatamente. Então, muitas pessoas às vezes estão nos assistindo e acham, né, esse tema às vezes nem comove, porque existem problemas, existem coisas no passado, mas é bom a gente deixar claro que existe um caminho para essa desavença. E uma coisa muito importante você entender é o seguinte, o maior patrimônio que você, mãe, tem, que você, pai, tem, são seus filhos. São os seus filhos, não é a casa, não é o carro, não é o apartamento, não é o sítio, não é o dinheiro do banco, não é nada disso. O maior patrimônio são os filhos, invista neles. E por falar nisso, me permita, Isabel, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela cuida de famílias. E nós queremos fazer um convite a você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos lá trabalhos para todas as faixas etárias, na pregação, na escola bíblica dominical. Aliás, nós estamos agora com mais um culto, a partir de maio agora, às 4h30 da tarde, e mais uma escola bíblica dominical às 5h40 da tarde. Então, venha participar conosco, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde, às 5h40 da tarde e o culto às 19h. E temos também ainda a Escola Bíblica Dominical às 9h40. Você é o nosso convidado. Avenida das Nações Unidas, não é isso? 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Exatamente. Fica aqui o convite, o agradecimento pela companhia mais uma vez, reverendo. É uma honra para mim estar aqui com você. E aproveitando aí, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Deus abençoe, mamãe. Parabéns, viu? Até o próximo Conexão com Deus. Tchau, tchau. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Comprometida em levar uma palavra de fé, amor e esperança. Nestes 107 anos, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Crianças, jovens e adultos sendo capacitados a influenciarem de forma positiva suas casas, escolas e trabalhos. Valores firmados, famílias transformadas, casamentos restaurados. Esse é o resultado de uma igreja que vive constantemente sob a vontade de Deus. Eu creio que a igreja hoje é um local onde as pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus, no sentido de ouvir a mensagem do Evangelho, estabelecer vínculos, relacionamentos. Também um ponto forte da nossa igreja aqui é que ela é uma igreja para todas as idades. Não é uma igreja segmentada, é uma igreja que está preocupada em cuidar da criança até a pessoa da terceira idade.